Canais de opinião, odiados por uns, amados por outros. E bom, antes de eu dar minha opinião sobre a atual comunidade de opinião, eu gostaria de chamar alguns amigos meus que são dessa comunidade e eles vão estar dando a sua visão sobre os canais de opinião e sobre a comunidade da D25 hoje em dia. Oi, eu sou o Biel Opinando e eu vou falar sobre os canais de opinião. Para mim, os canais de opinião são os canais que buscam informações e dar a sua opinião sobre alguma coisa. Um ponto positivo sobre os canais de opinião é que eles tentam procurar informações, procurar fatos e depois dar a sua opinião sobre o assunto. Mas também existem pontos que precisam melhorar. Que é a questão de, se você não souber raciocinar bem e não perceber os erros, você pode acabar falando besteira em algum momento. Inclusive, eu já errei em algum momento que eu acabei falando sobre o Wiki, no vídeo sobre o Bars, que eu me arrependo muito disso. Então tome cuidado com o que vocês vão dizer, porque uma hora pode ir contra você, que o próprio Digo diz isso. Saibam raciocinar, saibam o que é certo e o que é errado, tenham maturidade e o último conselho que eu vou dar para vocês, sejam vocês mesmos. Porque tem muitos criadores de conteúdo que não conseguem crescer na plataforma por causa que não tem originalidade, que não tem uma pitadinha especial para ser um criador de conteúdo diferente. Ser você mesmo pode te ajudar a se conectar mais com o público. Então a conclusão que podemos tirar é que existem coisas boas dentro do canal de opinião, mas também existem coisas que precisamos melhorar. E é isso. Muito obrigado por essa oportunidade de aparecer no seu canal, Barney. Tamo junto. Opa, pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Muel e eu sou um editor e dublador há alguns anos aqui na plataforma. E primeiramente, muito obrigado pelo convite, Barney, para participar desse vídeo maravilhoso e de qualidade. Mas bem, a minha opinião sincera sobre a comunidade de opinião atualmente é que tá meio tenso. Desde a nova ascensão dos canais de opinião, tá tudo uma bagunça. E são poucos os canais com conteúdo bom atualmente. A maioria se mete em tretas totalmente desnecessárias. Outros falam absurdos e dizem que é opinião, quando na verdade são crimes. Outros menosprezam canais menores e, sinceramente, isso é bem paia. E se você faz isso, tu é bobão e papai do céu não gosta. Os Pinguins de Madagascar. Mas, brincadeiras da parte, é óbvio que isso não se aplica a todos os canais de opinião. Tem muitos que eu poderia citar como ótimos canais. Como o do Barney, o Sumo, Calma Opina, Obani, G-Pink, Mate, o Bill Opinando, Gusta, Abrangentemente. Quando eu fui pronunciar esse nome, eu quase invoquei 65 espíritos. Ai, caro. E dentre muitos outros. A questão é que atualmente ser canal de opinião é muito complicado por conta do peso que temos nas palavras. É a falta de cuidado que destrói a comunidade. Bem, no geral é isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Barney, pra me chamar dessa beleza de vídeo que o vídeo bem feito. E agora, se me dá licença, eu tô indo tomar um café ali. Valeu, família! Canais de opinião. O que são canais de opinião? Se eu te perguntar, você me responderia canais que não são opinião, né? Mas recentemente, canais de opinião são uma coisa que não são canais que não estão conseguindo dar sua opinião direito. Um exemplo disso é o Jorajo, que entre aspas é um canal de opinião. Mas assim como tem canais ruins, como o Jorajo, também temos canais bons, como o Muelzinho, que é um canal que edita bem, faz as thumbnails bem, é um canal perfeito. Mas hoje eu vim falar sobre os canais de opinião e como ele teve uma decadência enorme esses tempos. Depois que o Calma Opina cresceu na plataforma, muitos canais se inspiraram nele. Canais bons e canais ruins. E bom, assim como eu me inspirei nele e criei meu canal, muitos de vocês criaram. E os canais de opinião, parça, tiveram uma decadência enorme. Muitos canais de opinião não estão sabendo dar sua opinião e muitos estão conseguindo. Mas a maioria dos canais que não estão conseguindo dar sua opinião são canais pequenos. E a maioria desses canais pequenos são crianças criando os canais. E bom, tem canais que também existem canais que tem edição boa, tudo bom, mas não são reconhecidos tanto. E eu acho que a comunidade de opinião recentemente está uma porcaria. Mas não uma porcaria em si, porque sim, tem canais bons e canais ruins, mas uma porcaria entre aspas. E bom, eu acho que é essa a minha opinião. Eu não sei da minha opinião direita, ainda mais que esse trecho foi feito sem roteiro. Vou agradecer o Barneyzinho e o Teus e é isso, falou. Opa, seguinte, tô aqui no vídeo do Barney pra falar um pouquinho sobre a comunidade atualmente. Antes, temos que entender
que essa comunidade nunca foi perfeita. Desde o início de 2020, quando rolou aqueles 2 exposeds de certas pessoas dessa comunidade, até recentemente, onde alguns canais ficam arrumando brigas desnecessárias e sem motivos. O que eu vejo sobre essa comunidade é que atualmente existem alguns canais que parecem canais de notícia, quase nunca tem opinião, posta vídeos na velocidade da luz só para ter mais engajamento e ainda traz uma qualidade de vídeo ruim. Isso que é o problema da comunidade. Precisamos saber, para você ter um bom reconhecimento, temos que produzir um bom roteiro e também edição. E o óbvio, não ficar arrumando brigas com qualquer pessoa da internet, igual alguns canais dessa comunidade. Temos que ser uma referência e não ser igual o que as pessoas falam mal. O que precisa melhorar é nessa parte, porque aos poucos a comunidade tá morrendo. Enfim, o bom é que a maioria dos canais dessa comunidade pensam em melhorar cada vez mais e ter um bom reconhecimento. Por isso que ainda acredito que ela pode melhorar, porque se todos nós focarem em melhorar em tudo, essa comunidade finalmente irá se tornar boa. E bom, agora que todos deram sua opinião, chegou a minha vez. Bom, eu acho que essa não é a primeira vez que eu vejo essa comunidade se decaindo, porque isso já vai acontecendo já faz um bom tempo. Desde 2020, com a Exposed do Z e do Bars, que foram 2 esquisitos que se relacionaram com menores de idade. Opa, falei então, rolou esse expose, o Bars foi pego conversando com menores de idade. Sinceramente, eu fiquei mais decepcionado do que quando foi com Z. Até porque o Bars foi uma das pessoas que eu divulguei no meu potencial. Se eu não me engano, foi o de 200 mil, e ver uma coisa dessa é bem... eu só não esperava por isso. Mas atrás foi criada uma página no Twitter especificamente para fazer esse expose, onde foram postados vários prints da conversa do Z com uma garota que tinha menos de 15 anos, e esse é um detalhe bastante importante. Só que vamos conversar sobre isso depois, vamos falar sobre as prints. E a conversa que ele tava tendo com a garota é uma coisa zoada demais. Tu lê essas paradas e sente vergonha, até porque o que eles estavam fazendo aí é meio óbvio, né? Eu não preciso ficar falando o que é, e muito menos ficar lendo isso daqui. Como também teve aquele caso polêmico sobre as thumbnails apelativas que alguns canais de opinião estavam colocando nos vídeos, e o negócio estava tão feio que o Digo teve que fazer 2 vídeos sobre essa situação, e teve uma repercussão muito grande. Então, eu não queria fazer isso, não queria responder a ninguém, mas teve tanto canal falando sobre o assunto, metendo porrada por um vídeo simples sem roteiro, que eu fiz tentando ser o mais de boa possível, que não dá. Eu não vou ficar apanhando à toa sem realmente explicar meu ponto de vista. Então, eu postei isso uns dias atrás, falando sobre o conteúdo apelativo em volta da comunidade de opinião e como eu não concordava, onde a reação foi justamente vídeo de resposta, do que, sendo sincero, erro meu. Eu não deveria ter feito algo tão simples só falando o que penso sobre o assunto, até porque dizer que não concordo com o que tem acontecido sem explicar o porquê, sem dar motivo, é pedir pra rolar o que rolou. Mas a questão é, canais de opinião atualmente viram canais de notícia ou de fofoca, ou como a galera gosta de falar, canais de desgraça. Um putz que antigamente era levado muito a sério tinha um peso muito maior que hoje em dia. E se você fizer qualquer coisa que não agrade uma minoria, você já é cancelado. Também tem uma parada que me deixa um pouco com o pé atrás sobre essa comunidade. É sobre originalidade, porque, porra, é muito raro eu achar canais que tenham temas diferentes um dos outros, que tenham seus próprios thumbnails, seu próprio jeito de falar no vídeo, e esse é um dos problemas da comunidade de opinião hoje em dia. A falta de criatividade para produzir um vídeo que não seja de treta ou de briga na internet, que na maioria das vezes são bem bobas. E se você tenta fazer uma crítica, por mais que seja construtiva, você é criticado por dezenas de canais maiores que você. E como o Digo já disse uma vez, canais de opinião podem falar sobre quem eles quiserem, menos sobre eles mesmos. E bom, mesmo com coisas que eu disse nesse vídeo, eu ainda acredito que essa comunidade possa melhorar. Até porque existem canais pequenos que são muito bons, que são originais e fazem vídeo com carinho, que tentam buscar o que o Digo queria trazer quando ele era um canal de opinião. E eu sou muito grato por fazer parte dessa pequena comunidade de canais de opinião. E assim como eles, eu vou sempre buscar ser o mais transparente possível nos meus vídeos, nas thumbnails e no meu modo de falar.
E bom, esse foi o vídeo. Eu queria comentar mais algumas coisas que eu acho meio zoadas na comunidade de opinião, mas já tem muitos vídeos que abordam essas coisas. No mais, é isso. Obrigado às pessoas que participaram desse vídeo, vocês são feras. E bom, esse foi o vídeo. Um abraço do seu Mano Barney e até a próxima, pessoal.